Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Dalboni, sou membro do Instituto do Bem Comum e este é mais um vídeo da série Redescobrindo a Política. E neste vídeo nós vamos responder a pergunta: estamos no melhor momento da história? Nós vemos hoje na nossa sociedade muitas coisas grandiosas, né? Nós temos uma economia pujante, com várias construções, cidades megalópolis, né? Com milhões de pessoas. E, bem, isso nos leva a considerar que estamos no melhor momento, onde a nossa civilização está mais avançada, onde nós temos acesso a todas as coisas que nós precisamos. E, em parte, realmente, isso é verdade, né? Só que existe uma questão, que aqui é a palavra melhor, né? E se eu trocar a palavra melhor por sã, você ainda consideraria que nós estamos no melhor momento da história? E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre essa distinção, né, entre considerarmos melhor as coisas como elas estão, ou então queremos transformar a nossa sociedade mais sã, né? Então, para a gente começar a falar sobre esse ponto, eu gostaria de tratar da narrativa que você provavelmente ouviu durante a sua educação e ouve ainda nos jornais, que é a questão do progresso, né? Muito comum a gente falar: em pleno século XXI ainda fazemos tal e qual coisa. E geralmente essas coisas são morais, né? É uma questão que é como uma falta de virtude. Você não sinalizou a virtude que você possui, como, por exemplo, nossa, em pleno século XXI, sua esposa ainda não trabalha. Hoje a gente ouve muito, né, para quem é católico, por exemplo, nossa, isso é um regresso, né? Você não está acompanhando o progresso. Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar. Nós temos toda essa tecnologia, estamos progredindo tecnicamente, mas existe uma questão da sanidade mental, da sanidade espiritual que nós não estamos olhando. E poucas pessoas falam disso comparando uma coisa com a outra. E de onde que vem essa narrativa toda, né, que nós hoje acreditamos e repetimos muitas vezes sem pensar? Tem a ver, talvez possamos remontar ao Francis Bacon, que é um inglês que começou a analisar a teoria do conhecimento, até onde nós conseguimos, enquanto seres humanos, alcançar a verdade. E para ele, o ponto principal é que não é que nós chegamos na verdade da coisa. Não. A verdade da coisa se mostra na nossa capacidade de transformá-la. Então, todo conhecimento passa por uma técnica que nós realizamos em uma arte, ou numa fabricação, ou na transformação das coisas externas. E a partir dessa concepção de conhecimento, as coisas ao redor que vão sendo construídas, como as ciências, como a economia, como a arquitetura, enfim, toda a urbanística, tudo que nós conhecemos como política hoje, ela vai sendo construída a partir da capacidade do ser humano de transformar a realidade. Isso teve grandes impactos na filosofia moderna, a ponto de nós chegarmos ao Marx, dele falar que, na verdade, o que importa é a praxis, não é realmente o que você conhece, que as pessoas conhecem. Na verdade, é a capacidade de você transformar o mundo, de revolucionar o mundo. Pulando, né, claro, as questões filosóficas, de como se chegamos à máquina, enfim, o importante aqui é que você comece a perceber que na sua cabeça, na sua mentalidade, você também tem um pouquinho disso, de analisar o conhecimento como, para que serve isso aqui? Eu acho que você viveu, assim como eu, na escola, né, na hora de passarem as matérias, você olhar assim e falar: puxa, mas para que eu vou usar isso aqui? Né? E é exatamente essa concepção, né? A forma de pensar. Nossa, eu estou recebendo um conhecimento, mas eu preciso utilizá-lo. Eu preciso utilizá-lo em alguma coisa que seja útil para mim. E aqui entra um outro ponto, que é o subjetivismo, né? É a gente conseguir analisar e falar assim: bem, em termos morais, em termos da minha alma, do meu espírito, cuido eu. Você é você. Eu não tenho que interferir em você, você não tem que interferir na minha alma, e pronto, acabou. Eu decido. O que realmente a gente compartilha em comum é a nossa fabricação. São as coisas materiais que eu consigo transformar e trazer à tona. Então, nesse sentido, a sociedade vai se moldando em volta desse discurso, de que o que importa mesmo é a gente conseguir transformar a realidade para que ela fique um pouco mais satisfatória às condições materiais da vida humana. E esse é o ponto onde nós chegamos hoje, de termos realmente muitas coisas técnicas, mas percebemos que existe algo que falta no nosso espírito. E será que realmente isso é contraditório? Digamos, precisamos relegar o espírito para alcançar o nível da técnica? Muitos dizem que sim. E eu vou dar um exemplo aqui, que talvez quase ninguém saiba, mas que é muito importante a gente trazer.
Anísio Teixeira. Se você não ouviu falar desse nome, ele foi um educador muito importante brasileiro no início do século XX. A partir dele, ele fez parte do Manifesto dos Pioneiros, de 1930. A partir dele, ele também conseguiu, se não me engano, foi ele que começou o INEP, que hoje é uma das maiores entidades de pesquisa do Brasil. Ele é tão importante que ele é um dos patronos da educação brasileira a nível nacional, né, digamos, em termos políticos. Então, o que o Anísio Teixeira pensava? Ele tem uma origem hegeliana, digamos assim, de que o que importa mesmo na concepção do conhecimento humano é que você tem experiências subjetivas e a partir dos erros e acertos você vai aprendendo e vai transformando as coisas externas. A partir desse contato entre a sua subjetividade e a ciência empírica, ou seja, essas experiências que você vai realizando, o seu conhecimento vai sendo construído. E é em cima dessas experiências que toda a coletividade pode realmente se identificar, criar uma unidade. Quando ele vai propor isso para a educação, ele diz que na sala de aula, por exemplo, as crianças elas deveriam ter poucas matérias e que deveria ser realmente promovido a interação daquela criança com o seu tema de interesse, para que ela tenha muitas experiências e ela forme o conhecimento a partir dessas experiências. E por que isso é importante? Porque na hora que ele vai falar da sua filosofia da educação, ele concebe uma sociedade completamente mutável, baseada na técnica, na experiência. Qual que é a concepção dele? Ele olha para trás, assume essa visão progressista, né, de que as coisas estão sempre progredindo, melhorando, o homem está sempre sendo capaz de transformar mais e mais a natureza. Ele olha para o ser humano e fala assim, por que nós não podemos fazer isso com todas as realidades? As instituições sociais, a moralidade, a religião, por que não? É hora de superar esse dogmatismo que nós herdamos da Idade Média. E quando ele faz isso, ele propõe o que ele chama de industrialismo, uma visão de que as fábricas daquela época, do início do século XX, final do século XIX, elas pareciam mostrar para o homem que não havia limites naquilo que o homem poderia criar e satisfazer as suas necessidades. Então, o objetivo último da educação, e primeiro da sociedade como um todo, é, na verdade, satisfazer todas as necessidades do ser humano e eliminar todas as misérias materiais. Ora, se essa é a finalidade da sociedade, a família ela deve existir enquanto alcança essa finalidade. E o que ele percebe? Ele percebe que, naturalmente, a economia vai progredindo a ponto de que as famílias que antes eram um núcleo de produção, de consumo, de relacionamento, de até mesmo, em alguns casos, né, julgamento daquelas pessoas que estavam envolvidas na família, como, por exemplo, pai, mãe, parentes próximos, trabalhadores daquela área ali, por exemplo, na terra, né, que muitas vezes moravam na mesma terra, compartilhavam às vezes casarões, enfim, várias formas que as famílias se organizavam. Essa família foi dando lugar à família nuclear. Aquela família onde, na verdade, só tem o pai, a mãe, os filhos, e o pai vai trabalhar fora e vai só dormir em casa. Então, aquilo ali passou a ser a família, aquilo ali passou a ser a casa. E tudo bem, por quê? Porque com essa concessão, nós conseguimos o progresso, conseguimos indústrias, conseguimos mais bens. Então, que seja assim, que a família mude. E a mesma coisa a religião. Se a religião antes era baseada na culpa, na questão de você precisar fazer sacrifícios a deuses, ou ao próprio Deus, digamos, uno e trino, isso já não é necessário, porque o ser humano está realmente libertando-se das suas mazelas. E se a religião, de certa forma, limita o progresso da ciência com imposições morais, olha, você não pode testar, por exemplo, pesquisas com célula-tronco. Por que não? Ora, é para o bem da humanidade. Então nós precisamos quebrar esse limite moral, esse limite religioso, certo? Então ele propunha isso. E isso, na verdade, impregnou de tal modo na nossa educação que toda a educação daí em diante virou uma educação profissionalizante. A partir da década de 60 e 70, inclusive no regime militar, essa foi a base da nossa educação. Vamos trazer
a nossa sociedade mais trabalhadores, para aqueles setores que a economia precisa, para que a gente possa sair da miséria, alcançar o progresso tão desejado. Bem, resultado. Até mesmo nos países desenvolvidos, nós temos um grande número de pessoas sem sentido, que vivem correndo atrás de dinheiro, que são incapazes de refletir sobre a existência da própria alma. Elas não conseguem perceber que elas possuem uma alma. E aqui, às vezes, está o núcleo do problema social todo que a gente possui. Se nós olharmos Platão, na hora que ele fala conhece-te a ti mesmo, ele não está querendo só dizer conhece-te a ti mesmo, eu sou fulano, eu tenho tal temperamento, eu tenho tais vícios. Isso ainda é uma parte muito superficial da sua existência. Quando ele fala conhece-te a ti mesmo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: entre em si mesmo a tal ponto que você consiga perceber que a sua alma existe. E quando que a gente faz isso? Quando a gente é capaz de inteligir a verdade, de olhar para uma realidade, olhar para um texto, conseguir memorizá-lo, meditar em cima dele e alcançar uma verdade imutável. A partir desse momento que você alcança uma verdade imutável, a sua vida passa a ser outra. Porque você não pode mais negá-la sem gerar desordem na sua alma. Na hora que você nega uma verdade, o que acontece é você virar esquizofrênico, no sentido lato da palavra. Você passa a viver com a sua mente, conhecendo uma coisa que teoricamente te orienta a fazer algo e você faz exatamente o contrário daquilo. Então isso te traz uma desordem, traz um problema, uma doença espiritual. Bem, hoje a nossa sociedade vive muito disso. E o remédio que ela tem dado é: esquece isso, não busque a verdade, busque satisfazer as suas necessidades. E geralmente são as necessidades mais baixas. Então, para a gente poder repensar esse melhor, eu acho que você já entendeu que eu não considero que nós estamos no melhor momento da história, porque eu analiso um pouco o espírito humano. Então, para a gente voltar nessa questão, a gente precisa pensar numa sociedade que seja condizente com o progresso técnico e o progresso no espírito. Bem, vamos pensar um pouquinho. Onde que está o elo dessa relação? Na minha concepção, está na ordem econômica, nas instituições que nós organizamos para nós vivermos a nossa vida cotidiana, a nossa vida de trabalho, a nossa vida de serviço à comunidade. Tá? Quando nós temos situações financeiras que estão sempre impelindo a gente à dívida, a buscar cada vez mais dinheiro, para que você possa, ao mesmo tempo, consumir mais e ter um padrão de vida maior, a sua mente ela fica, de certa forma, subjugada a esse modo de pensar, de sempre comparar-se em termos de valores econômicos, de dinheiro e da sua própria satisfação. Isso, de certa forma, bloqueia você a conseguir pensar na sociedade como ela é e no bem comum como algo real, e não como uma mera opinião, um consenso da sociedade. Para nós, a sociedade ela tem que estar voltada para a contemplação da verdade. E a contemplação da verdade passa por a gente rejeitar um pouco esse ritmo econômico que nos está sendo imposto. Qual que é o problema disso? Isso não se faz sozinho. Se você hoje quiser falar assim, eu não vou correr atrás do dinheiro do jeito que a sociedade me impõe, pode ser que você caia no risco, caia no problema, na verdade, de não conseguir nem suprir para sua família, especialmente quem vive em cidade grande. Você precisa realmente se dedicar de tal modo e adquirir técnicas para conseguir ganhar dinheiro a ponto de que você passe o seu tempo livre pensando também nisso. E realmente essa é a situação que a nossa sociedade hoje está. Você está no Instagram, você está vendo várias coisas, e se você parar para pensar, todo mundo ali está buscando dinheiro. Todo mundo que faz story todo dia, todo mundo que está botando reels, ela está, na verdade, utilizando-se de uma técnica para captar a sua atenção e depois captar o seu dinheiro. Certo? Bem, não é o escopo do nosso vídeo hoje chegar na solução desse problema. A gente talvez tenha que tratar disso no nosso curso, Redescobrindo a Política. Essa é uma técnica para ganhar o seu dinheiro? Talvez, mas o dinheiro é um elemento apenas da sociedade que ele serve como instrumento para subsidiar as ações que você vai realizar, as trocas que você realiza na sociedade. Então, o dinheiro precisa ser colocado no seu devido lugar.
Ele não pode ser o centro de toda a sociedade, a ponto de toda discussão política se falar em dinheiro, orçamento, orçamento, orçamento. Todas as questões das empresas, as empresas só falam em maximização de lucro ou colocar um IPO para poder aumentar suas receitas. Tudo bem, podem ser instrumentos até úteis para uma empresa chegar na sua concepção, né, na sua missão, mas sempre voltar para a questão da finalidade das ações econômicas como satisfação das necessidades voltadas ou que são orientadas para a prática da virtude e da construção do bem comum. E o Instituto do Bem Comum, nesse ponto, ele é um instituto sem fins lucrativos justamente porque quer fazer com que essas ideias se difundam, com que a unidade da comunidade seja feita tanto a nível local, aqui que nós temos atividades presenciais, quanto também em todo o Brasil. Por isso que nós estamos trazendo esse apostolado para a sociedade, para a internet. Então, assim, nós podemos formar uma unidade de pensamento, no mínimo, né? No mínimo que pessoas estudem em comum, para que a gente consiga aprofundar no estudo, consiga compreender a verdade, chegar à reforma na nossa vida individual e na vida coletiva, na vida em comunidade, tá bom? Então, para a gente poder fechar esse vídeo, a gente volta à questão da pergunta, né? Estamos no melhor momento da história? E assim a gente consegue responder, né? Que tecnicamente nós avançamos muito, realmente estamos no momento tecnicamente melhor da história, mas nós não podemos dizer que é o melhor momento da história, porque as almas não conseguem compreender a si mesmas, não conseguem se orientar para a busca da felicidade. Isso nós podemos ver nos países desenvolvidos e também no nosso Brasil. Então, nós precisamos nos unir, estudar, aprofundar os nossos conhecimentos, reordenar as nossas vidas. E assim, o IBC, nesse vídeo, a gente quer trazer um pouquinho desse conhecimento para que você possa aprofundar nos estudos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comente o que você achou, compartilhe com as pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar e também siga o canal aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço, um abraço. Tchau, tchau.